Paz do Senhor, povo de Deus. Sempre uma alegria poder estar aqui, deixar com você uma palavra de vida eterna, uma palavra que vem extraída do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Às vezes eu fico dias sem gravar, a gente está orando a Deus, pedindo uma direção, pedindo uma palavra. Deus tem me dado essa facilidade em qualquer livro da Bíblia que eu abra, Deus sempre me dá uma palavra ali. Mas eu gosto de estar sempre na direção de Deus, aquela palavra revelada, aquela palavra que o Senhor me traz. E eu louvo a Deus pela sua vida que tem me acompanhado nesse canal, você que manda o seu joinha. Eu quero dizer para você que nós, tanto você quanto eu, somos seguidores de Cristo, né? A gente, como servo de Deus, apoia os irmãos que têm os seus canal, a gente participa para apoiar. Mas nós somos seguidores de Cristo. Simplesmente isso e nada mais. Eu louvo a Deus pela sua vida e quero mandar meu abraço ao Totti lá da cidade de Manaus, né? Ele já assistiu todos os meus vídeos e sempre manda aquele joinha abençoado, que Deus possa abençoar a Totti, a sua vida, a sua família e a você, meu irmão, você mesmo que também vai se inscrever nesse canal a partir de hoje, que nós possamos juntos povoar o céu. Esse é o grande objetivo deste canal, é pregar o evangelho, não é falar de política, não é falar de religião, mas falar de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Já estou com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, precisamente no capítulo 5, no versículo de número 36. É um texto bem conhecido dos irmãos que lê a Bíblia, né, os leitores da Bíblia. Eu louvo a Deus que agora, nesse final, até o final do mês, eu estarei concluindo a minha leitura de número 37 da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Os Evangelhos e o livro de Salmo, Provérbios, já li em torno de 51 vezes por aí. E louvo a Deus que cada vez que eu leio a Bíblia, mais vontade eu tenho de ler. E eu falo isso para estimular você também a ler a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Marcos capítulo número 5, versículo 36, disse: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Esta é a palavra que Deus tem para você nesse momento. Nós encontramos então 365 vezes essa palavra, não temas, palavra forte. E quem falou essa palavra, o principal da sinagoga, não foi o apóstolo, não foi o anjo, mas foi o próprio Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco que estava ali naquele momento, e vendo a aflição daquele homem. Aqui nós temos o Jairo, ele era um texto diz que é o principal da sinagoga. A sinagoga ela tinha várias pessoas que faziam parte ali da liderança. Se fosse no dia de hoje, ali em Macapá, digamos, uma congregação, seria um dos dirigentes de congregação. Aqui no sul eles usam a expressão encarregado de congregação, encarregado de distrito, seria mais ou menos isso aí. Mas você observa que mesmo ele sendo um dos líderes, isso não impediu que a filha dele viesse a falecer. Nós olhamos aí neste texto sagrado, inicia com a pessoa. Se você for lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, você observar que Mateus ele narra que Jesus, quando chega, está retornando, ele está vindo aonde? Está vindo de Cafarnaum, Jesus Cristo. E agora ele chega ali, se depara com uma grande multidão, e esse moço chamado Jairo, né? A Bíblia menciona o nome dele. Jairo, diz que ele vendo Jesus, prostou-se aos pés de Jesus e adorou. Você vê a importância da adoração a Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tempestades da vida, mas nós adoramos a Deus. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, aquele homem que vive em comunhão com Deus, ele não adora a Deus apenas na hora da saúde, na hora do bem bom da vida, né? Mas ele adora a Deus nas adversidades, nas tempestades, diante da morte, diante da doença. Você vê que o nosso irmão Jó, ele viveu essa experiência, ele havia perdido 10 filhos de uma vez todo. Você já imaginou, você perde um filho, é uma dor que não quer cessar nunca, porque o correto é os filhos fechar os olhos dos pais. E Jó simplesmente viu a morte dos seus 10 filhos, né, de uma vez só. E a Bíblia diz que ele rapou o cabelo da sua cabeça, rasgou as suas vestes e adorou a Deus. Glória a Deus, é porque nós adoramos a Deus mesmo nas adversidades. Independente dos intempéries da vida, Deus continua sendo o nosso Deus. Eu quero aproveitar também, pedir oração pela minha esposa, Mandionete. Ela vai fazer um procedimento
na próxima terça-feira que vem. É claro que esse vídeo, talvez muitas pessoas vão assistir depois de terça-feira. Mas eu quero dizer para você que assistir esse vídeo antes, entre comigo nesta oração pela mãe de Onete, ela vai fazer uma biópsia, e nós precisamos das vossas orações, né? Até com a soube da notícia do médico, precisava fazer isso, ela ficou muito abalada. Mas eu disse para ela, olha, a nossa fé não é para estar numa partilheira, a nossa fé não é para estar no recipiente, num depósito, dentro de uma geladeira. A nossa fé é para a gente usar. É nessas horas que temos que colocar esta fé em ação para que Deus possa agir de acordo com a nossa fé. É muito importante você entender a fé, viver a fé e estender a fé. Temos que compartilhar esta fé que está gerada no nosso coração, não com palavras humanas, mas através da pessoa bendita do Espírito Santo e da palavra de Deus, que diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17 está escrito isso aí. A nossa fé, a fé do cristão, ela não é alicerçada numa filosofia, ela não é alicerçada numa ideia, ela é alicerçada em Cristo, nesta rocha eterna que se chama Jesus. É em Jesus é que a nossa fé é alicerçada. E esta fé, ela não falha, porque Deus não falha, Ele está sempre conosco. E eu quero voltar ao texto em que eu acabei de ler. Você observa que Jesus agora, na narrativa aqui de Marcos, o nosso irmão Jairo, ele veio ao encontro de Jesus, postou-se aos pés de Jesus, adorou e disse, vem que a minha filha está doente, está à beira da morte. Na narrativa de Mateus, ele narra que quando Jairo procurou Jesus, a sua filha já estava morta. Na narrativa de Marcos, você observa que diz que ela estava à beira da morte. Jesus veio ali para ao receber Jairo, estão conversando ali, e Jesus parece que não deu muita importância quando Jairo disse, olha, vem, né? E Jesus parece que não deu muita importância. Jesus seguiu no meio daquela multidão, porque ali no meio daquela multidão tinha, além daquela multidão, havia também uma mulher. Essa mulher, até eu tenho uma mensagem no canal sobre ela, chamava-se Verônica, né? E vocês procuraram no canal aí, quem foi Verônica, nós estamos focalizados nela. Hoje o foco é na filha de Jairo. A Bíblia não diz o nome desta menina, diz apenas o nome do pai, não diz o nome da sua mãe, mas ela diz o nome do pai, Jairo. Não sabemos quantos anos Jairo tinha, mas a sua filha, ela tinha 12 anos de vida. Você já imaginou você ir sepultar ou fazer um velório de um filho de 12 anos? Você que já passou por essa experiência sabe o quanto é tenebroso, o quanto é dolorido. E esse moço está vivendo esse dilema da sua filha, né? Já imaginou essa menina ali, cheia de sono, cheia de vigor, é uma menina entrando na adolescência e vem a falecer. E ele vai ao encontro de Jesus. Talvez ele pudesse, já tivesse até recorrido aos médicos, talvez tenha sido uma doença que nenhum dos evangelhos narra que tipo de doença esta menina tinha. Ela foi acometida de uma enfermidade mortal e essa menina veio a óbito. Jesus está ali agora, atendendo a multidão apertava aquela mulher do fluxo de sangue, se aproximou de Jesus, apenas tocou na orla da sua veste. Você observa que havia ali uma grande multidão de pessoas, mas a beneficiada foi quem? Aquela mulher do fluxo de sangue, porque a fé que havia no seu coração era tão grande que se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curado. Você observa que Jairo sai de cena, entra essa mulher, e agora Jairo volta à cena de novo. Você observa que um dos empregados desse moço, pelo que entendemos no texto, ele era um homem abastado, um homem com bastante condições financeiras. Não sabemos qual era a área do negócio dele, mas a Bíblia diz que alguém chega e diz, olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus estando ali, ele ouviu quando esse moço trouxe esse recado para Jairo. Não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Ou seja, quando a morte chega, ela tira a pessoa de cena. Ela tira a pessoa do palco. Com a morte se acabam os sonhos, os projetos, as ideias. A gente não gosta de falar da morte, mas a morte ela é real. Ela é real tanto quanto eu quanto você. E mais cedo ou mais tarde, não passar por ela. E a minha pergunta, nesse momento, para você, meu amigo que me acompanha, onde é que você vai passar a eternidade? A minha eternidade eu vou passar nos braços de Cristo. E você? Se você não entregou a sua vida a Cristo, não consciente dos pensamentos, aceite como Senhor Salvador e pessoal da sua vida. E procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você venha ali conversar com o pastor, o líder desta igreja, o principal dessa igreja, né?
e poder receber as orientações e passar pelo batismo e também ser membro, não de um segmento religioso, mas membro do corpo de Cristo. Tá? Então este é o desejo do meu coração, este é o objetivo deste canal, é trazer mensagem de salvação aos perdidos, aos pecadores. Você observa que a morte chegou na casa de Jairo. Fazendo um paralelo aí, você observa a menina, se trata de duas mulheres, uma menina de 12 anos e uma mulher com fluxo de sangue. Não sabemos quantos anos esta mulher tinha, mas só de sofrimento eram 12 anos. Você já imaginou? A gente sofre aqui uma dorzinha, um problema qualquer, parece que é uma eternidade. Você já imaginou no ano em que aquela menina nasceu, essa mulher cometida esse fluxo de sangue? Ela tinha dinheiro, o tinha dinheiro e havia gastado todos os seus bens com os médicos. E nada resolvia a situação. Uma doença feminina que se transformou possivelmente numa hemorragia, um fluxo de sangue, geram 12 anos de sofrimento. E você faz um paralelo entre essas duas mulheres. Uma menina recém surgindo, apontando para a vida, a outra no final da vida. E Jesus primeiro cura aquela que está já na reta final da vida, e a menina que estava iniciando, agora vem a óbito. E alguém diz, olha, a tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus disse, olha, não temas. Crê somente, será salvo. Você precisa só isso crer. Se você crer realmente como creu Jairo, se fosse você na posição de Jairo, abriu um bocão logo, pois mas eu vim, te procurei aqui, minha filha estava viva ainda, tu não foi lá, trazer uma solução, agora que ela já morreu, nem precisa que tu vá lá mais não. Mas a humildade daquele homem, aquela fé que ele tinha, a fé poderosa na pessoa bendita de Jesus Cristo, em quem você deve depositar a sua fé. Não coloque a sua fé no Jorge, na Maria, no Iemanjá. Deposite a sua fé em Cristo. É em Jesus que você tem que focar a sua fé. É Ele que tem a solução para os meus, para os teus problemas. Paulo disse que Ele é capaz de fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ainda voltando ao paralelo dessas duas mulheres. A mulher, a filha de Jairo, essa menina, representava a nação de Israel. A mulher do fluxo de sangue, chamada Verônica, representava os gentios. Interessante, quando Jesus chega na casa de Jairo, ali a menina estava morta. Jesus disse, ela não está morta, ela dorme. As pessoas riam, porque eles sabiam, possivelmente o médico dali daquela região já havia diagnosticado que ela estava morta. Não havia dúvida. Na narrativa do nosso irmão Mateus, ali tinha as mulheres que estavam cantando, era chamada de carpideiras, né? Elas eram pagas, pessoas que eram pagas para chorar no velório. Então, estava ali já chorando. Jesus pediu que se calasse todo mundo, pegou aquela menina, o pai da menina, a mãe da menina, pegou Pedro, Tiago e João e se ausentou dali. Porque Jesus disse, ela não está morta, mas dorme. Ele riu, porque eles sabiam que ela estava morta. Você observa quando Jesus entra naquele quarto, sai dali da presença daquelas pessoas, porque a incredulidade era grande ali. Jesus percebeu a incredulidade no coração daquelas pessoas. E Jesus agora, com 12 discípulos, leva apenas 3 com ele para aquele quarto. Pedro, Tiago e João. E ali Jesus, pegando na mão daquela menina, ele disse, Talita cumi. Essa palavra foi proferida no aramaico, que quer dizer, menina, levanta-te. Essa palavra, a mesma palavra que Jesus usou ali no Calvário, em aramaico, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, Jesus deu esse brado. E quando você olha aqui para esta menina, Jesus falou também em aramaico, Talita cumi. E ali Jesus deu um basta naquela morte. E aquela menina ressuscitou. E a Bíblia diz que aquela menina se levantou e saiu andando em direção das pessoas. As pessoas ficaram apavoradas, cheias de pavor, porque nunca tinham visto uma cena tão poderosa como aquela. A presença de Jesus, quando ele chega à morte, ela tem que recuar. O inferno tem que bater em retirada na presença de Jesus. E você observa que essas palavras de Jesus, Talita cumi, quer dizer, levanta-te. No Calvário ele disse, Deus meu. Ali, quando Talita cumi, ele estava dando a vida a uma pessoa. No Calvário, ele estava dando a vida eterna a mim e a você. João disse no capítulo número 1, e o versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida está em quem? Jesus. E se você não entregou a sua vida a Cristo, não perca tempo. Aceite como Senhor pessoal de sua vida. Que Deus possa, através dessa mensagem, impactar a tua vida para gerar uma fé vencedora, uma fé que venha a ser maior que os problemas
e que os obstáculos. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem.